Oi, pessoal! Pois vocês não vão acreditar. Nós chegamos na nossa última aula de metodologia científica ou iniciação científica, que é a mesma coisa, tá, gente? É só que metodologia ela é um pouquinho mais aprofundada, enquanto que a iniciação ela é um pouquinho mais tranquila, mas é o mesmo assunto, são as mesmas coisas. E aí, para finalizar essa disciplina, o assunto de hoje ele é muito sério. E ele não podia deixar de existir, que tem tudo a ver com ética. E ética em ciência tem tudo a ver, tudo relacionado. Afinal de contas, é crime se a gente roubar alguma coisa de alguém, até mesmo se for ideias. Então vamos lá. Então a ciência, no geral, a gente está tentando o quê? Buscar a verdade. A gente quer aprofundar os nossos conhecimentos, criar coisas novas, ser cada vez mais poderoso. Então, a gente confiar naquilo que está sendo exposto para a gente, aquele produto, aquela inovação que a gente está comprando, é o pilar de uma atividade de pesquisa. Então, tudo que a gente fizer contra essa busca da verdade, está fazendo, na verdade, uma transgressão, tá assim, tirando o mérito das pessoas, tá tirando a realidade dos resultados, tá comprometendo os alicerces da pesquisa, da empresa, da confiança que a gente tem naquilo dali. Então vai contra o que a gente acredita na ciência. Então a ciência requer algumas coisas, como por exemplo, honestidade absoluta acerca de dados e observações. A gente não pode inventar os dados, inventar o que a gente observou. A gente não pode fazer uma consideração que não esteja de acordo com o que a gente viu no nosso trabalho. Então, cientistas precisam ser honestos, precisam ser confiáveis, precisam ser objetivos, precisam ser imparciais, precisam ser cuidadosos com o que vão falar, com o que vão expor, com o que vão afirmar. Se não tiverem certeza, não podem afirmar. Precisam ser respeitosos, precisam lidar com a verdade, priorizar a verdade, ser responsáveis. Então, os cientistas, mas querendo ou não, eles são pessoas humanas. E aí, às vezes, eles podem saltar direto para a conclusão, serem precipitados, podem acabar errando sem querer na análise de dados, podem acabar, assim, sem querer comprometendo uma pesquisa. Por isso, quando a gente for fazer uma pesquisa, é tão primordial que a gente se lembre o tempo todo dessas responsabilidades, dessa ética que precisamos ter, para a gente não meter os pés pelas mãos, tentar reduzir cada vez mais os erros que nós podemos cometer. Então, as más condutas mais graves que podem acontecer são na fabricação, são de falsificação de dados, de ideias, são de plágio, que é copiar coisas de outras pessoas, de outras empresas, ou até mesmo autoplágio, que é copiar de nós mesmos. E pode parecer engraçado, mas não é. A gente não pode pegar um trabalho que a gente já publicou num lugar e falar que ele é inovador para outra revista. A gente estaria só colocando mais o mesmo assunto em lugares diferentes. Isso é autoplágio. Outros exemplos de má condutas é quebra de sigilo. Se a gente trabalhar numa empresa, muitas vezes a gente tem que assinar um termo de sigilo. E a gente não pode sair da empresa e levar o que a gente viu ali dentro para outra empresa. Uso de material sem consentimento e algumas falhas no quesito de observação. E aí a gente tem que lidar com propriedade intelectual, que é a soma dos direitos relativos àquilo que foi criado. Então, tanto no domínio industrial, científico, literário e artístico. Então, tudo que é criado por alguém, ele tem uma propriedade intelectual. Seja um livro, seja uma tese, um trabalho científico, seja uma coisa que você inventou nova, uma música. Vocês já viram que tem esses problemas de direito autoral na música? Uma marca nova, um desenho de uma novo produto. Então, tudo isso é uma propriedade intelectual. Então, quando a gente tem uma ideia nova, pra gente ter essa ideia nova, a gente teve que pensar, a gente teve que investir para poder fazer aquela ideia ir. Muitas vezes a gente tem que saber se o mercado vai aceitar, mas tudo parte do princípio da ideia, apesar do que a ideia em si tem pouco valor. Para ela ter mais valor, ela tem que de fato funcionar. Mas a ideia tem potencial para se transformar em um produto, em um serviço inovador e lucrativo, que vai ter relevância no mercado. Então, quando a gente tiver uma ideia boa, nós temos que pensar em como proteger essa ideia para fazer com que ela tenha de fato uma propriedade intelectual. E essa propriedade, então, está dividida em três
categorias principais, que é o direito autoral, a propriedade industrial e a proteção sui generis. E a gente vai falar um pouquinho. O direito da propriedade intelectual é um direito imaterial. Então, ele tem mais a ver com o que aquilo ali envolve. Não, de fato, um direito de, por exemplo, essa caneca é minha e pronto. É uma coisa mais ampla, sabe? Nem sempre ela pode ser tocada. Então, é o direito que uma pessoa física ou jurídica tem, dentro dos limites da lei, de ter, usar, gozar e dispor de um bem tangível ou intangível, bem como reivindicá-lo de quem injustamente o utilize. E aí o direito autoral tem foco em interesses de caráter subjetivo, por exemplo, uma música, um livro, um desenho, um artigo científico. Ele não é uma fotografia, sabe? Ele não é, por exemplo, uma caneca em si. Então, o direito autoral envolve um conjunto de direitos morais e patrimoniais do criador de uma obra que não possua requisitos de novidade absoluta. Por exemplo, a pessoa não criou a música, mas criou aquela melodia, criou aquela... esqueci como é que chama, quem for músico aí vai tá coisando, vocês vão saber do que eu tô falando. Não é uma aplicação industrial. Já a propriedade industrial, ela já tem o foco mais voltado para uma atividade empresarial. Então, ela já está mais envolvida com patentes de invenção, de modelos industriais, uma coisa nova que a pessoa criou, um produto novo, uma inovação ali naquele celular. Então, o direito de propriedade industrial é um conjunto de direitos e obrigações relacionado a bens intelectuais, objetos de atividade industrial de empresas ou indivíduos. Não necessariamente precisa ser tocável. Pode ser, por exemplo, uma mudança num processo que faça algo ter mais qualidade, mas já está diretamente em torno de uma indústria, de uma empresa. E aí a propriedade industrial assegura a seu proprietário a exclusividade de fabricação, comercialização, importação, uso, venda e cessão. E a proteção sui generis é quando a gente tem algo assim tão inovador que ele é único. Ele é o primeiro de tudo. Você criou uma coisa que não é uma evolução de algo que já tem. É tipo assim, você criou do zero. Você, tipo, é só seu. Até aquele momento aquilo nunca existiu, nem nada parecido. Então, é uma proteção sui generis. Por exemplo, uma topografia de um circuito integrado, uma coisa que você cultivou, um produto novo que você conseguiu cultivar, um conhecimento muito tradicional, às vezes um conhecimento indígena, ele pode ser uma proteção sui generis, um acesso a um patrimônio genético. Então, tem uma legislação toda própria, porque é tudo muito único. Nem chega, sabe? É tão único que é até difícil explicar. E aí, como que funcionam os mecanismos de proteção? Essas proteções, elas são, de bens imateriais, elas são temporárias. Então, quando alguém entra com um mecanismo de proteção, ele vai ter um prazo. Depois desse prazo, a sociedade pode usufruir livremente, gratuitamente daquela criação. Então, ele tem a ver mais com uma titularidade que você ganha durante um certo período de tempo para que só você possa explorar aquela inovação comercialmente. E depois fica uma coisa mais ampla. Então, depois ele vira de domínio público. Quem aí já viu que algumas grandes obras literárias, hoje em dia elas já são distribuídas gratuitamente, não é que a gente está baixando algo pirata, é porque já passou do prazo de proteção intelectual daquele direito econômico. E aí agora qualquer pessoa pode ter acesso. E aí passa a integrar uma herança cultural da humanidade. Antes disso, quando não está dentro desse domínio público, ele tem um registro no INPE. E aí, para você ter um registro, uma patente, algo registrado como direito autoral seu, você tem que ficar pagando esse direito para o Instituto INPE, que ele vai ficar ali garantindo a propriedade intelectual daquilo que você patenteou, né? Daquilo que você reivindicou como seu. E aí, no âmbito do direito dessa proteção, dessa propriedade industrial, a gente pode criar marcas, a gente pode fazer patentes, pode fazer desenho industrial, indicação geográfica e até mesmo um segredo industrial ou uma repressão à concorrência desleal. Geralmente, o mais famoso desses daqui são patentes. A gente pode, inclusive, fazer proteção industrial de nomes. Quem nunca viu aí a história de que a Xuxa patenteou o nome Xuxa e Sasha? Se é verdade, eu não sei, mas é famosa essa história. Então, dependendo da estratégia comercial da empresa, um mesmo produto pode dispor de vários tipos de proteção, dependendo do que ela quer utilizar.
E aí a patente é um título de propriedade temporária que é concedida, né, pelo Estado com base da Lei de Proteção Industrial para quem inventou um novo produto, um novo processo ou fez um aperfeiçoamento de algo que já existia com aplicação industrial. Então, você pega e faz essa inovação, registra como patente. Para registrar, você tem que provar que quem está fazendo é você, quem criou é você. Não é algo fácil de se provar. Então, você tem que provar inovação naquilo dali para você, de fato, conseguir ficar com a patente daquilo. E aí, o que é que pode ser patenteado? Qualquer invenção de um novo produto ou um novo processo. Então, tudo que for novidade, que tiver além do estado da técnica, não pode ter sido conhecido, não pode ter sido divulgado. Por isso que o que é patenteado, geralmente, quando a pessoa começa a ver que tem algo de inovação, começa a fazer um segredo de estado a respeito daquilo. Não pode ter direto da natureza, você não pode achar e patentear algo, não é porque você achou uma nova espécie de besouro que você vai patentear aquele besouro. É algo que você criou. Então, uma atividade inventiva que não seja óbvia, que não seja algo que você só mudou como é feito, mas que o resultado final é o mesmo. Então, você pode mudar um processo, aí sim, inovar no processo, mas não na técnica. E aí tem que ter uma aplicação industrial. E aí a patente de invenção, que é o PI, são produtos ou processos absolutamente novos e originais que não decorram de uma melhoria. E aí você consegue segurar essa patente por no máximo 20 anos. Já na patente de modelo de utilidade, é algo que você aperfeiçoou um produto pré-existente. E aí o prazo dessa patente é até 15 anos. Então, se você só está aperfeiçoando, é menor. E quem tiver uma patente tem algumas obrigações, não é simplesmente patentear e pronto, é meu, não. Primeiro que você tem que pagar uma anuidade que não é barata. Aqui no Brasil a gente paga para INPE. Então, se você parar de pagar, outra pessoa pode vir e pegar a sua patente, ou então, depois de um certo período, né, ela vira de domínio público mesmo. Além disso, você é obrigado a explorar comercialmente a patente, seja de forma direta, com você mesmo fazendo o investimento e fabricando aquilo, seja de forma indireta, com alguém, né, você dando direito de utilização e de fabricação para uma empresa, por exemplo, e ela te pagando, né, um valor sobre o lucro. Agora, você tem, lógico, né? Você tem um período ali. Se você conseguir uma patente de 15 anos, você tem, por exemplo, 5 anos para começar a explorar isso comercialmente. Mas você não pode ficar 15 anos só esperando para poder comercializar, sabe? Sem fazer nada. Senão alguém pode vir e falar assim, viu, tem uma pessoa que tem uma patente de tal coisa, mas eu quero explorar comercialmente. E a pessoa não está fazendo isso. E aí vai na justiça e pode conseguir o direito de patente. E também o Brasil adota um sistema que chama First to File. Ou seja, aqui no Brasil, o primeiro a depositar tem direito no caso da patente. Então, o primeiro que for lá registrar tem o direito na patente. Já nos Estados Unidos é diferente. Lá First to Invent. Então, lá nos Estados Unidos é o primeiro que inventou que tem direito à patente. Mesmo que alguém viu que o cara inventou, descobriu que o cara inventou, foi lá, correu para patentear primeiro. Se o cara conseguir provar que ele inventou antes, ele consegue ficar com a patente, tá bom? Então, por que eu quis falar isso, mas qual que é o foco desse assunto? Por favor, gente, é por isso que quando a gente fala de ética, que eu passei essa disciplina inteira falando com vocês a importância de falar quais são as referências do trabalho de vocês, o que vocês citarem de outros autores, você falar que é uma citação, o que você fazer de forma literal, você falar que é uma citação direta, você não roubar ideias de outras pessoas, você não copiar de site de internet, você sempre colocar a sua fonte. Apesar de que aqui eu falei um pouco mais de história de ética empresarial, a importância das patentes, a importância da ética na ciência é saber que o seu trabalho ele está escrito de forma correta. Tudo bem se você utilizou referência de outras pessoas, mas fale que foi as outras pessoas que escreveram aquilo. Senão é plágio, é roubo de ideias. E pensando isso no ramo acadêmico, por exemplo, já tem caso de gente que defendeu o mestrado e perdeu o mestrado porque descobriu que era plágio. Se você fizer isso num trabalho de escola, copiar um site da internet, você recebe 0. Se você copiar o trabalho do seu colega e entregar para o professor e o professor perceber, ele pode dar 0 para vocês dois, não só para quem copiou. Então, cuidado com isso. Muitas vezes a pessoa empresta o trabalho para o colega, aí o colega copia e os dois ficam com 0. E a pessoa vira e fala assim, mas foi ele que copiou. A não ser que você prove que ele roubou o seu trabalho, se você tiver dado para ele, você
abriu mão do seu direito, do seu trabalho próprio. E por isso os dois podem ter os trabalhos zerados. Então, muito, muito, muito cuidado com isso, tá? Isso não é brincadeira, pode dar, inclusive, processo curricular para vocês. Tá bom? Então não é brincadeira, ética é coisa séria, plágio é coisa séria, tá bom? E é isso que eu tinha para falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa disciplina, espero que vocês tenham entendido o quanto que metodologia científica é importante e que a gente se encontre novamente mais pra frente. Tchauzinho, até mais!